Olá, quinta-feira, 27 de março, começa agora mais um Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. Durante visita à Suécia, prefeito Evandro Leitão conhece trabalho na política de energias renováveis e resíduos sólidos. A delegação cearense também se reuniu com operadores do turismo na Embaixada do Brasil em Estocolmo. No mês de março, as instituições de saúde reforçam o alerta sobre a prevenção e os cuidados contra a tuberculose, uma doença infecto-contagiosa que afeta principalmente os pulmões. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. O Giro de hoje abre mostrando a agenda do prefeito Evandro Leitão. A comitiva de Fortaleza está na Suécia, onde visitou uma empresa privada que é uma das referências mundiais na produção de biogás e gás liquefeito, a partir de resíduos sólidos. Olá, gente. A nossa delegação está na segunda etapa da nossa viagem. Chegamos em Estocolmo e estamos aqui visitando uma empresa chamada Biocraft, onde ela é um exemplo mundialmente conhecida a transformação de resíduo sólido em energia. E aqui nós podemos constatar o quão é exitoso esse projeto. Portanto, a gente quer agradecer a forma como a empresa está nos recebendo aqui, vocês estão nos recebendo, e que esse exemplo nós possamos no futuro próximo, quem sabe, estar implantando em Fortaleza. Fortaleza, capital de todos. Nosso assunto agora é saúde. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que afeta principalmente os pulmões. No mês de março, as instituições de saúde reforçam o alerta sobre a prevenção e os cuidados contra a doença. A data foi criada em 1982 pela Organização Mundial da Saúde em homenagem aos 100 anos do anúncio do descobrimento do bacilo causador da doença. Atualmente, 191 pacientes com suspeita de tuberculose estão sendo acompanhados pelos postos de saúde aqui em Fortaleza. 148 casos foram confirmados. A maior predominância são fortalezenses com idade entre 20 e 59 anos. Em 2024, foram registrados 1.713 casos positivos. Eu converso agora com o assessor técnico Marcos Paiva, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre a doença. Marcos, como que é contagiosa a doença? Como que ela é passada de pessoa para pessoa? A tuberculose é uma doença extremamente contagiosa e ela se transmite através de gotículas que são transmitidas quando a pessoa fala ou quando a pessoa tosse. E isso, em contato com outras pessoas, acaba transmitindo a doença. É bom ressaltar que talheres, copos, isso aí não transmite tuberculose, você compartilhar com as pessoas que têm tuberculose. Mas é fundamental você lembrar de usar sempre máscara de proteção quando você está em um local, principalmente com muita aglomeração. Quais são os sintomas que devem servir de alerta? Bom, a pessoa que começa a perder peso, que apresenta febre no final da tarde, que apresenta um suor intenso também, geralmente no final da tarde, e que tem tosse por mais de 3 semanas, sendo essa tosse com secreção ou sem secreção, ela deve obrigatoriamente procurar um posto de saúde para fazer os exames. Os exames estão disponíveis gratuitamente no posto de saúde. Caso seja confirmada a doença através dos exames, ela vai ter também gratuitamente a medicação disponível. A confirmação é feita geralmente com 3 exames. Ela faz um examezinho na pele, que é o PPD, ela faz o raio-x de tórax, que é o raio-x no peito, e ela faz também um exame do catarro, que esse aí vai confirmar realmente se ela tem ou não diagnóstico de tuberculose. Existem outros exames disponíveis que são mais sofisticados, mas geralmente nos postos de saúde você vai ter esses exames disponíveis. Tendo um outro também que é utilizado, que é o IGRA, que ele está disponível para alguns pacientes com orientação médica. Como é o tratamento? O tratamento é feito com antibióticos que duram em média 6 meses, e é importante ressaltar isso, que a pessoa para de transmitir a doença com 15 dias, que está fazendo tratamento, e que ela vai se sentir muito melhor já no início do tratamento, e ela pode pensar que foi curada.
mas não foi. Ela tem que fazer o tratamento por 6 meses completos. Passado esses 6 meses, ela vai ter avaliações mensais. Passado, se ela interromper esse tratamento, pode ser que a bactéria se torne mais resistente e ela tenha que fazer um tratamento mais complexo, que dura um tempo maior, às vezes por mais de um ano. Todos esses medicamentos, os exames estão disponíveis nas 134 unidades de saúde de Fortaleza. Basta procurar um serviço de saúde, um médico, um enfermeiro, vão fazer o diagnóstico, solicitar os exames, o início do tratamento. Então é importante ressaltar que as pessoas procurem os postos de saúde apresentando algum desses sintomas. Não precisa ter os 3 sintomas juntos. Eu estou com tosse há mais de 3 semanas. Procura um posto de saúde. Estou tendo uma febre no final da tarde, estou perdendo peso. Procura para saber o que é. E é bom a gente lembrar também, Marcos, que as pessoas, elas desde bebê já podem se prevenir com a BCG, aquela vacina que fica a marquinha no braço. Essas pessoas que, porventura, contraíram a doença, é porque não tem a vacina? Não, a BCG ela previne contra a forma mais grave da doença. Por isso é importante que todas as crianças sejam vacinadas, que os pais levem os filhos aos postos de saúde para fazer a BCG logo ao nascer, tá? Mas ela não vai prevenir contra outras formas de tuberculose. Lembrando que a tuberculose, a mais conhecida, a tuberculose clássica, é a tuberculose pulmonar, mas ela pode acontecer em outros órgãos do corpo, como por exemplo nos ossos, provocando dores extremas no corpo, problemas de articulação, problemas de dificuldade para andar. Então é fundamental que a pessoa faça o tratamento adequado, é fundamental que faça vacina BCG para prevenir formas graves da tuberculose também. Muito obrigada pelas informações, Marcos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliana. O aumento no preço da energia elétrica tem preocupado muitas empresas e famílias. Mas uma alternativa vem ganhando espaço, que é a energia solar. Aqui no Ceará, a geração própria já ultrapassa 92 mil conexões. A luz do sol, que brilha forte no Ceará, também pode ser uma aliada para reduzir custos. Nesta empresa especializada em energia solar, a procura por sistemas fotovoltaicos cresceu com o aumento da conta de luz. O diretor comercial, Mário Viana, explica que a energia solar traz benefícios sustentáveis, além do alívio no orçamento doméstico. Se fala muito de economia quando se fala de energia solar, mas eu costumo dizer que a energia solar vai muito além da economia, tem a ver com liberdade, conforto e autonomia. Por exemplo, quem gera a sua própria energia tem a capacidade de cozinhar com o fogão elétrico de indução e deixar de comprar o gás de cozinha. Quem gera a sua própria energia tem condições de hoje de produzir o seu próprio combustível. Por exemplo, em Fortaleza já tem Uber elétrico, que na casa dele ele tem um gerador de energia, ou seja, ele produz o combustível com o qual ele trabalha o dia todo e isso faz com que sobre mais dinheiro no orçamento dele todos os meses. O investimento inicial pode parecer alto, mas o retorno vem na economia da conta de luz. Além disso, a instalação das placas solares valoriza o imóvel e contribui para um consumo mais consciente. O impacto positivo pode ser visto também em condomínios. O Ceará continua se destacando no cenário nacional de energias renováveis. O mais recente levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar, revelou que o estado ultrapassou a marca de 92 mil conexões de geração própria de energia solar. Neste condomínio, no bairro Luciano Cavalcante, a mudança aconteceu há 2 meses. O residencial adotou a energia solar e já sente os efeitos positivos no orçamento. A ideia foi da Cláudia Muniz, que já tinha experiência com a tecnologia e levou a proposta para os demais moradores. A economia de energia já passa de 1.000 watts nas áreas comuns, que incluem academia, salão de festas, deck e até mesmo uma piscina aquecida. As placas, toda a energia das placas é revertida para o bem comum. Então, para essa área de ambiente comum que a gente está aqui, para a piscina aquecida, para a academia, né, para as churrasqueira elétrica, para tudo que tem aqui que é a área comum, para a iluminação, que a gente gasta muito, né? A gente não pode deixar essa parte comum apagada, a gente tem que ter luz até uma certa hora, e o gasto é muito grande, portão elétrico, luzes, motores, né? A gente sabe que tem esse gasto de energia. Então, eu trouxe as placas, eles aceitaram e eu fiquei feliz, porque, de certa forma, eu continuo contribuindo com o planeta. Além das lâmpadas,
os sistemas fotovoltaicos ajudam a reduzir o consumo de aparelhos como freezers, geladeiras e ar-condicionado. Com menos gasto de eletricidade, sobra mais dinheiro no orçamento e ainda se contribui com o meio ambiente. Tem que aproveitar a energia fotovoltaica, eólica, nós temos aqui de sobra. A gente tem que aproveitar e usar isso a nosso favor. Não é um investimento caro, é um investimento para a vida toda. A gente não pode pensar no aqui e agora, a gente tem que pensar no futuro. Foi dada a largada para a declaração do imposto de renda. O primeiro lote de restituições do imposto começa a ser pago no dia 30 de maio. Quem tem mais informações é o Fernando Benevides. O prazo para fazer a declaração do imposto de renda vai até o final do mês de maio. As restituições vão ser realizadas em 5 lotes, entre os meses de maio e setembro. O primeiro lote está previsto para o dia 30 de maio. O segundo lote para o dia 30 de junho. O terceiro lote está previsto para o dia 31 de julho. Já o quarto lote deve ser pago no dia 29 de agosto e o quinto lote no dia 30 de setembro. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. O Giro faz uma pausa rápida e em seguida você acompanha o Papo Saúde sobre epilepsia. Eu volto em um minutinho, não saia daí. Giro Fortaleza de volta para falar sobre epilepsia, uma doença neurológica que provoca crises epiléticas, que são as manifestações de um mau funcionamento do cérebro. Esse é o tema do Papo Saúde dessa semana. Atualmente, mais de 3 milhões de pessoas no Brasil e 50 milhões no mundo sofrem com crises de epilepsia, uma condição neurológica caracterizada por uma atividade elétrica anormal no cérebro. Para conversar sobre o assunto, o Papo Saúde recebe hoje o neurocirurgião Rafael Maia. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Juliana. Vamos começar, doutor, esse bate-papo sobre o que é que causa, quais são as possíveis causas da epilepsia. Pois bem, a epilepsia, o foco epileptogênico, nada mais é do que uma perturbação, uma irritação, uma disfunção na comunicação neuroelétrica no cérebro. Qualquer causa dessa perturbação, dessa disfunção, pode se traduzir em epilepsia. Vale mencionar, Juliana, que nem toda epilepsia é a convulsão. Convulsão é como nós conhecemos, como nós popularizamos as manifestações motoras da epilepsia. Porém, os eventos epilépticos podem ser virtualmente qualquer manifestação neurológica. Alterações de visão, alterações de fala, alterações de percepção do mundo, alterações de consciência podem ser manifestações epilépticas. A convulsão é como se fosse uma manifestação maior. Pode ser dito assim. A convulsão é a manifestação motora. O cérebro é responsável por qualquer função no nosso corpo. A função de percepção do mundo, a função de visão, de audição e motora. A convulsão é quando o foco epileptogênico atinge a área motora. E esse termo que você usou, uma convulsão, uma crise maior, já foi um termo utilizado no passado, que diz respeito que esse foco epileptogênico, essa disfunção neuroelétrica, se alastrou, ficou mais abrangente, ficou maior. Então, nem toda crise epiléptica pode vir com a convulsão. Perfeito, Jana, perfeito. Existem diversas manifestações neurológicas que podem ser, sim, o que nós chamamos de equivalentes epilépticos, desde que seja causado por um foco epileptogênico, né? Aí é o termo, cria epilética, cria um foco de epilepsia, pode ser, sim, uma manifestação. Entendi. Que deve ser tratado, pois não somente essas manifestações clínicas, que é o que salta à vista na ocorrência, podem acontecer também sequelas no cognitivo, com sequelas até permanentes, se forem duradouras, não tratadas, nas outras funções neurológicas. É mais comum surgir desde a infância ou a pessoa na vida adulta ela também pode começar a ter crises epilépticas? É bem variado, Juliana.
por exemplo, um AVC, um sangramento de um aneurisma cerebral, mesmo um trauma crânioencefálico, pode levar uma disfunção nessa circuitaria cerebral e começar na idade adulta a epilepsia. Já uma criança que ainda não tem um sistema nervoso bem formado, por exemplo, já deve ter algum caso, já ouviu falar de alguma criança que na primeira idade, por ocasião de uma febre, de alguma doença, teve uma crise epilética, no caso o sistema nervoso não estava formado, levou à crise. Mas isso, a criança ter, no contexto de uma convulsão febril, não quer dizer que ela vai ter essas crises na idade adulta, não. Estatisticamente, isso não aumenta o risco delas terem na idade adulta. À medida que a criança vai tendo o sistema nervoso amadurecido, vai ter essas conexões neurológicas se consolidando, se formando, não tem mais essas crises. Então, a distribuição ao longo da idade, tanto nas crianças como na idade adulta, é bem variado, é bem homogênea essa distribuição. Quais são as consequências da epilepsia? As consequências, uma vez que essa circuitaria fica sofrendo, fica sendo disfuncional, pode levar a outras disfunções, como, por exemplo, perda cognitiva, perda de funções neurológicas. Isso sem falar, obviamente, numa crise, numa convulsão, que se a pessoa cai, pode se machucar, pode bater em alguma coisa, pode provocar algum trauma, alguma pancada, que per si também tem consequências. Uma pessoa idosa, por exemplo, que teve um AVC isquêmico, formou desse AVC um foco epilético e tem uma crise que a leva ao chão, pode se machucar gravemente, pode ter fraturas ortopédicas, quebrar um osso, etc., que vai prejudicar ela pelo resto da vida. E isso sem falar, como a gente já mencionou, das crises que não são tratadas, não recebem o tratamento adequado, seja com medicamento, seja com cirurgia, seja como for, e que fica perdendo, sim, meias palavras, fica perdendo como se fossem neurônios. Você imagina, Juliana, a circuitaria elétrica de uma casa. Se esse circuito, se essa rede elétrica da casa não fica sendo bem cuidada, vai ter uma hora que uma lâmpada vai queimar, vai ter uma hora que a TV vai deixar de funcionar corretamente. É a mesma coisa que acontece com a nossa circuitaria cerebral. O que precisa desses cuidados, seja com medicamento, seja como for. Com certeza. E como é que trata, doutor, essas crises epilépticas? Tem que descobrir a causa para tratar? Muito bem. Na suspeita clínica, após descartado outros fatores, se faz exames mais específicos. Pode-se fazer uma neuroimagem, que pode ser uma tomografia ou uma ressonância magnética, cada uma com suas vantagens e desvantagens, e um eletroencefalograma. Esses exames podem, sim, detectar um foco epileptogênico que a gente já mencionou. Também pode acontecer, e não é raro, tem uma certa frequência, que esse foco não é localizado. O diagnóstico propriamente dito, então, é clínico. É de acordo com as manifestações, observação, anamnese, história clínica, exame físico, que se dá esse diagnóstico. Uma vez diagnosticado, de preferência por um especialista, um neurologista ou um neurocirurgião, vai se fazer o tratamento. Existem dezenas de formas de medicamentos antiepiléticos, são os neurolépticos. E, dependendo da crise, pode ter um ou outro mais indicado de acordo com a crise evidenciada. Por exemplo, as chamadas crises de ausência são mais indicadas um tipo de tratamento, um tipo de antiepilético. Já nas crises motoras, convulsão, já é outro tipo de antiepilético. Além disso, além dos medicamentos, nas chamadas epilepsias refratárias, ou seja, aquelas epilepsias que, apesar de usar até 2 medicamentos bem indicados, bem consolidados, fazendo o medicamento bem direitinho, sem nenhuma causa externa, como, por exemplo, a crise que é desencadeada, que é piorada no contexto de febre, é piorada no contexto da libação alcoólica, ou então de uma hipoglicemia. Se com tudo correto, tudo redondo, tudo sendo bem empregado, ainda assim as crises se mantêm, aí pode ser lançado mão de uma cirurgia. Caso tenha um foco epileptogênico bem definido, pode-se fazer uma cirurgia aberta para ressecar esse foco epileptogênico, ou então, caso não tenha um foco bem definido, pode-se fazer uma neuromodulação com estimulador do nervo vago ou mesmo com uma estimulação cerebral profunda, que na segunda inglês é DBS. É possível obter a cura com essa cirurgia?
Dependendo de qual seja o foco, se de fato existir um foco epileptogênico e esse foco for retirado, sem maiores sequelas, obviamente, sem maiores danos ao paciente, é possível sim falar em cura. Não tendo foco, não tem epilepsia, então a gente fala em cura. Porém, todavia, essa não é a regra. A regra é a gente buscar o controle das crises, diminuir essas crises de forma tal que fiquem controladas, que o paciente, a pessoa tenha qualidade de vida. Existe uma faixa etária que pode ser feita a cirurgia ou em qualquer época da vida é possível? São várias cirurgias, como a gente já mencionou. Existem sim algumas cirurgias que damos preferência a fazer em uma idade mais adulta, como por exemplo a estimulação do nervo vago. Existem outras cirurgias, principalmente de pacientes sindrômicos, pacientes que têm, crianças que têm uma malformação no cérebro, etc., que essa malformação é a responsável pelas crises, que idealmente deve ser feito nessa pacientes mais jovens. Porém, vai depender, como a gente mencionou, do que provoca a crise, do quadro, da manifestação. Todo tratamento em medicina, ainda mais em neurocirurgia, deve ser individualizado. E existe alguma comorbidade que piora as crises, como ansiedade ou depressão? Perfeito, perfeito. Juliana, como a gente mencionou, foco epileptogênico presente, qualquer perturbação a mais nesse foco pode desencadear uma crise, pode piorar, mesmo no contexto que já tendo controle a longa data. Por exemplo, ansiedade, se houver uma hiperventilação, vai aumentar, vai alterar a concentração de gases no nosso sangue, então pode sim desencadear uma crise, uma libação alcoólica, um momento de estresse, uma falta de sono, esquecer o medicamento, etc. Com várias condições que podem sim desencadear a crise. Por isso que o tratamento ele é multifatorial, né? Não é só com a medicação voltada para a epilepsia. Sempre. A adesão ao tratamento, a participação dos familiares, dos cuidadores, etc., sem dúvida alguma, são fundamentais. Não importa nada você ter o tratamento mais bem indicado, mais bem consolidado e ainda ser expostos a esses fatores externos. Voltando para aquela nossa analogia da casa, da fiação elétrica, se uma casa está sendo bem cuidada, etc., ok. Porém, se houver uma reforma, uma pancada na parede, etc., aquela fiação elétrica que já não é tão perfeita, pode levar a um mau funcionamento, um curto-circuito nesse funcionamento da energia elétrica da casa. Essa é a crise. A perturbação, seja, por exemplo, a falta de sono, a libação alcoólica, seja a pancada na parede, fazendo a analogia da casa. O senhor explicou, né, que pode vir ou não com a convulsão. Mas eu acho que a convulsão é um fator que assusta bastante quem está perto, né, do paciente. O que fazer em um momento de convulsão? Essa confusão, que é o que, como você mencionou, Juliana, permeia o imaginário popular, é a manifestação motora do foco epileptogênico. O que se deve fazer nesse momento agudo da crise é proteger a pessoa que está sofrendo a convulsão. Impedir que, ao se movimentar de forma involuntária, ela se machuque, ela não bata em alguma coisa, etc. Não se deve, como se falava no passado, no folclore popular, de tirar a língua, evitar a saliva, nada disso. É proteger o paciente, a pessoa que está sofrendo a convulsão. Proteger com a toalha na nuca? Desde que não se machuque também tentando fazer isso, sim, sem dúvida. Deixar um travesseiro, alguma coisa nesse sentido. Caso a crise persista, não demore a passar em questão de poucos minutos, se você vê que a pessoa está sofrendo, etc., deve-se acionar o serviço de emergência. É uma boa alternativa, ok? Mas é de se esperar numa crise que ela passe em poucos minutos. Então, a prioridade número 1 é garantir a segurança do paciente. E aproveitando a deixa, esse mito que existia, que a epilepsia passava com saliva, esse tipo de coisa, ficou para trás. Não tem por que fugir da pessoa que está tendo uma crise. Pelo contrário, tem que se auxiliá-la e apará-la. Até porque é um desarranjo cerebral, né? Não tem como passar, né? Da circuitaria cerebral. Doutor, e quanto tempo entre uma crise e outra você pode mensurar que aquele tratamento está fazendo efeito? É muito variado. Tem pessoas que passam meses sem ter crises, anos. Anos. É muito variado. Tem uma qualidade de vida boa.
Sim, com o tratamento correto. Perfeito, é possível ter uma vida plena, com absolutamente sob controle com o medicamento. É de se esperar, a gente objetiva isso, que a pessoa tenha um desenvolvimento normal, tenha todas as suas atividades plenamente satisfatórias. Claro que existem casos em casos, medicina não é uma ciência cartesiana. Né? Existem sim pessoas que passaram anos sem ter crises, com uma boa adesão de tratamento, fazendo tudo corretamente, e por algum motivo pode ter um desarranjo, esse curto-circuito, essa crise, que é, dependendo do caso, dependendo da doença, dependendo dos fatores envolvidos, pode ser sim vista como meio que imprevisível. Porém, existe o tratamento, existem as formas de monitorizar tudo isso. Doutor, muito obrigada pelas informações. Eu acho que em casa as pessoas podem ficar curiosas, né, sobre essa questão da cirurgia. Como saber se você está apto? Aí é uma consulta, né, detalhada, explica como que faz essa investigação, se a pessoa é possível a cirurgia ou não. Perfeito. A cirurgia é feita por um neurocirurgião com um treinamento, uma formação ainda mais específica. Como já me mencionou, os pacientes que são candidatos à neurocirurgia para epilepsia são aqueles ditos de epilepsia refratária, que já usam 2 medicamentos bem indicados de maneira correta e com boa adesão. Os pacientes já são acompanhados de longa data, de preferência ou com neurologista ou com clínico médico, e que não estão tendo resultados, podem sim ser avaliados nesse sentido de fazer a neurocirurgia. Existem diversos tipos, existem as cirurgias ressectivas, em que é retirado uma parte que está provocando a crise, existem as cirurgias desconectivas, que tal qual as ressectivas, o paciente tem desconectado essa circuitaria, essas comunicações anômalas, disfuncionais que provocam a crise. Existe a neuromodulação, em que é implantado algo análogo a um marca-passo cerebral, seja o estimulador do nervo vago, seja o estimulador cerebral profundo, o DBS, que vai mandar impulsos elétricos que vão contrapor os impulsos anômalos e assim se controlar a crise. Muito obrigada pela presença, doutor Rafael. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.